Prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus em vossos corações. Eu estou gravando esse vídeo em atenção a um pedido que uma irmã me fez. Ela pediu para que eu pudesse fazer algumas considerações em relação a uma pregação de um determinado pastor. Não sei quando ele fez essa pregação, em que lugar ele fez, não sei. Não sei quem é o pastor, também não, mesmo se soubesse, eu também não diria seu nome aqui, porque a nossa intenção não é denegrir, não é criticar ninguém, a nossa intenção é simplesmente fazer uma análise daquilo que ele disse, né? Em relação a que assunto? Sábado. Sábado. A vida do adventista do sétimo dia gira em torno do sábado. Eles vivem para o sábado. Não é exagero dizer isso. Não é exagero algum eu dizer isso, porque eu mesmo já vivi para o sábado durante muito tempo da minha vida. Já preguei sobre esse assunto quando eu era adventista, evidentemente abordando os argumentos adventistas para a guarda do sábado. E tem textos, muitos textos de Ellen G. White falando sobre esse assunto, que nós devemos nos preocupar com a guarda do sábado quando termina o sábado. Nós devemos nos preocupar com a guarda do sábado seguinte quando termina o sábado presente. Terminou o sábado, nós já devemos nos preocupar com a guarda do próximo sábado. Ou seja, a vida do adventista gira em torno do sábado. O adventista, ele orbita em torno do sábado. O sábado é o cerne, é o centro, é o sol, né, em torno do qual gira o adventista em sua órbita. Gente, é preocupante isso. E eu já disse e vou repetir antes de fazer alguns comentários acerca do que o pastor afirmou. O problema não é você guardar o sábado. Guarda o sábado, guarda a sexta-feira, guarda o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, guarda o dia que você quiser. Agora, o problema, o grande problema, é você colocar isso para a sua membresia e para o mundo como condição de salvação. Esse é o grande problema. Você entrar em choque contra o evangelho por causa do sábado, esse é o grande problema. Ontem, eu estou falando ontem, mas você pode estar assistindo esse vídeo não sei quando. No último vídeo que eu gravei, comentando lá Romanos, capítulo 8, verso 9, nós falamos alguma coisa acerca daquele princípio enunciado em Tiago 2,10. Só quero ler, porque depois eu quero passar para as considerações que o pastor fez. Não estou criticando o pastor, não estou denegrindo a sua imagem, não estou colocando em xeque a sua espiritualidade, não é isso não, tá? É aquilo que ele afirma acerca do sábado. Então, Tiago 2,10 diz assim, eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Se obedece todas, menos uma, você se torna culpado de todas. O inverso também é válido. Você guarda uma, mas se esquece das demais? Se desobedecendo uma, você se torna culpado de todas, imagine guardando uma e desobedecendo as demais. Você é culpado ou não? Responde para mim, adventista. Você será culpado ou não? Então, sabe, o mesmo princípio que você propugna para o mundo cristão evangélico, para o mundo cristão católico, você tem que aplicar a você também, adventista. Você tem que aplicar a você também.
Porque se você lança mão do sábado, você está sob a obrigação de guardar mais, olha só, 612 mandamentos. O adventista tem uma preocupação com a tábua dos 10, se esquecendo que a tábua dos 10, eu já disse e repito de novo, os 10 mandamentos das tábuas são mandamentos matrizes. Matrizes. Aí o adventista se esquece que no livro da lei há inúmeros mandamentos de natureza moral. No livro da lei não constam apenas mandamentos cerimoniais ou rituais. Não. Engana-se quem afirma tal absurdo. No livro da lei há inúmeros, o livro da lei está repleto de mandamentos de ordem de natureza moral. Então, quando você lança mão de um mandamento, como o sábado, por exemplo, você está sob a obrigação de guardar 612, mais 612. Sou eu que estou dizendo isso? Leia o livro de Gálatas, irmãos. Adventistas. Leiam o livro de Gálatas. Especialmente os capítulos 3 e 4. O 5 também. Todo o livro de Gálatas é importante. Mas leia especificamente esses capítulos. Medite, considere, analise, avalie, pese o que está escrito nos capítulos 3, 4 e 5 de Gálatas. Eu estou falando Gálatas porque em Gálatas Paulo é mais direto. Ele fala sobre isso em Romanos também. Ele fala sobre isso em Colossenses também. Tá? Então vamos passar aqui as declarações do pastor sobre o sábado. Vamos lá. Repito, não sei quem é o pastor, não sei quando ele pregou e onde ele pregou. Ele inclusive faz uma menção de um livro publicado pelo pastor Neumuel Stina. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o pastor Neumuel Stina, quando ele estava liderando a associação que tem sede ali em São José do Rio Preto, porque eu fui convidado pelo pastor Neumuel Stina, juntamente com o pastor Carlos Enoque, a integrar a equipe de rádio da Igreja Adventista ali em São José do Rio Preto. Não fui por uma questão meramente salarial, financeira. Não fui por isso. Então eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Neumuel Stina. É um homem de Deus, eu considero um homem de Deus. Ele, o pastor Carlos Enoque também, eu considero um homem de Deus. E esse pastor que estava pregando sobre o sábado, ele menciona o livro Estacione Aqui. Segundo ele, é um livro do pastor Neumuel Stina. Eu não conheço o livro, mas segundo esse pastor, o pastor Neumuel, ele fala sobre o sábado no livro que ele intitulou Estacione Aqui. Bom, o pastor começa dizendo que o sábado é para onde Deus quer levar o seu povo, ou trazer, utilizando aqui o verbo no tempo em que ele citou. É para aqui que Deus quer te trazer. Ou seja, para onde? Para o sábado. Tem-se, então, em mente, quando o pastor faz essa afirmação aqui, que o sábado ele entra na categoria da questão espacial, né? Ele entra na categoria da questão espacial. Se você for alguém, aí você terá direito de entrar, né? É o velho, eu não diria dilema, mas são duas grandes e principais questões da humanidade. Ser e estar. Ser e estar. Se eu sou determinado alguém, determinada pessoa, eu poderei ter as credenciais que me permitirão estar num determinado lugar, né? É mais ou menos assim.
Então, é para o sábado que Deus quer te trazer, irmão. Eu sou obrigado a concordar em parte com esse pensamento, e depois eu vou explicar por que eu sou obrigado a concordar com esse pensamento de que é para o sábado que Deus quer nos trazer. É para o sábado. Não para o sábado, mandamento de 24 horas, mas para aquilo para o qual apontava este mandamento. Para o qual apontava esse mandamento. Não para o sábado em si, mas para aquilo que ele apontava. Então, se eu levar em consideração aquilo para o qual o sábado, enquanto mandamento de 24 horas, um mandamento temporal de 24 horas apontava, eu sou obrigado a concordar que é para lá mesmo que Deus quer nos levar. Aí o pastor também faz a seguinte afirmação, como se estivesse dizendo aqui um grande achado. Nossa, se não fosse ele dizer isso aqui, ninguém mais diria isso aqui acerca do sábado. Ele disse, Adão e Eva descansaram no sábado, não porque estavam cansados. Ai, meu Deus do céu. Foram criados no 6º dia. Aí Deus cria o 7º dia. Aí, segundo o pastor, eles já descansaram ali no 7º dia, mas não porque eles estavam cansados. É óbvio que não, né? Ai, ai. É uma coisa tão óbvia, né? O sábado foi o primeiro dia para Adão e Eva, né? Ele diz, inclusive, isso aqui. Ele fala sobre isso. Ou seja, ele fala de algumas obviedades aqui, como se estivesse falando algo... que coisa tremenda! Olha que visão maravilhosa essa do sábado. Adão e Eva foram criados no 6º dia. Deus cria o 7º dia em seguida e eles já descansam. Então, meus queridos, isso depõe contra muitas ideias que o adventista sustenta para poder guardar o sábado. Isso depõe contra muitos argumentos adventistas para se guardar o sábado. Por que depõe? Porque eles não estavam cansados, mas já no dia seguinte, que era o 7º, Deus criou, Deus descansa, abençoa e santifica, né? Se Deus descansa, abençoa e santifica, eles já são criados no 6º dia e no 7º já entram num quê? É o que eu costumo dizer, vou continuar dizendo. Eles não entram apenas no 7º dia como uma questão temporal ou até mesmo espacial. Eles, no 7º dia, adentram a uma dimensão sabática. Dimensão sabática. Mundo sabático. Vocês estão entendendo? Universo sabático. No 7º dia, Adão e Eva não observam esse dia enquanto mandamento, porque isso não existe. Isso é coisa de adventista e de calvinista aliancista também. Até os calvinistas erram aí. Calvino é um dos que erram nesse ponto. Não há mandamento para se guardar sábado no Éden. Não havia essa necessidade. Né? Não havia isso. Aí vem o adventista, por que Deus então descansa no sábado se não for para nos dar o exemplo, já que Deus não se cansa? Exatamente, irmão, Deus não se cansa. Deus não se cansa, é verdade. E aí, no 7º dia ele descansa, abençoa e santifica. Por que ele descansa, abençoa e santifica? Será que ao descansar no 7º dia, abençoá-lo e santificá-lo, ele estaria só abençoando e santificando apenas e tão somente o 7º dia? E os demais dias e as demais coisas que ele havia criado nos 6 dias anteriores, não estavam do mesmo modo sob a bênção e santificação de Deus? Quando Deus descansa no 7º dia, ele estava só querendo nos dar o exemplo? Bom, eu vou terminar o meu raciocínio com relação a isso. Mas vamos para mais obviedades do pastor aqui. O sábado foi o primeiro dia do homem.
Nossa, meu Deus do céu! Nossa, é preciso ter uma mente muito, muito treinada para aprender as filigranas, para sondar, né, determinadas ideias. O sábado foi o primeiro dia do homem. Jesus, misericórdia. Isso é tão óbvio, né? Aí ele vai dizer aqui, olha, o sábado é nossa afirmação da dependência de Deus. O sábado é nossa afirmação da dependência de Deus. Eu concordo em parte com isso aqui também, tá? Eu concordo em parte com isso aqui também. Aí ele vai dizer aqui, olha, o sábado não tem lógica. Isso aqui é de estarrecer. Ele diz, o sábado não tem lógica. O sábado é ilógico. Meu Deus, a única explicação para o sábado é a obediência. Em complemento a isso, ele diz, o sábado chega a ser uma espécie de árvore do conhecimento do bem e do mal. E por último, ele diz, o sábado é o elemento de teste de lealdade das pessoas. Bom, eu pretendo comentar essas afirmações, por isso esse vídeo vai ser um pouco longo, tá? Se você não puder assistir tudo agora, marque aí onde você parou para você assistir depois, porque é muito importante isso aqui. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já gravei, olha, salvo engano, 9 vídeos falando especificamente da questão do sábado. Salvo engano, foram 9. Mas eu cito essa questão do sábado em outros tantos. Em outros tantos vídeos, tá? Então esse aqui, atendendo a um pedido da irmã, lá de São Paulo, eu vou comentar essas afirmações do pastor aqui. Eu já disse para vocês que, em parte, eu concordo com o que ele diz. Olha, é para aqui, ou seja, para o sábado, que ele quer nos trazer. Então, eu concordo quando você leva em consideração aquilo para o qual o sábado apontava. Porque o sábado nunca, na mente de Deus, nunca teve a intenção, eu digo mandamento, o mandamento. Na mente de Deus, o sábado, enquanto mandamento, nunca teve a função de ser um fim em si mesmo. Erram os adventistas por pensarem assim. E qual é a prova de que o adventista pensa assim? Está aqui a prova. O sábado não tem lógica. O sábado é ilógico. A única explicação para o sábado é a obediência. É como se fosse uma espécie de árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele quer comparar a árvore do conhecimento do bem e do mal com o sábado. Jesus, misericórdia, Senhor. Quer dizer, então, que o sábado é ilógico, não tem lógica. É só uma questão de obediência. Ou seja, então, o sábado, ele possui um fim em si mesmo para o adventista. É por isso que a vida do adventista gira, orbita em torno do planeta sábado, do astro-rei sábado. Aí o adventista se esquece daquele versículo muito conhecido, né, que está em Marcos capítulo 2, verso 27, que eu leio na nova versão transformadora, que diz, então Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, por causa quer dizer em benefício do homem, para a bênção do homem. Não o contrário, e não o homem por causa do sábado, mas a igreja adventista considera o sábado desse modo, como os fariseus também consideravam. Nós precisamos organizar a nossa vida, estruturá-la, de tal modo que no sábado seguinte, ao pôr do sol, nós estejamos todos preparadinhos para receber o sábado. Porque o sábado não tem lógica. É uma questão simples, pura e simples de obediência a Deus ou não. Não tem lógica o sábado. Olha só. O sábado não tem lógica?
Meus queridos irmãos, vocês sabem por que o sábado não tem lógica na visão adventista? Vocês sabem? Uma razão eu estou dando aqui agora, porque para eles o sábado constitui um fim em si mesmo. Não precisa questionar, não pode questionar. É como as urnas, né, eletrônicas aqui do Brasil. Quando se questiona as urnas eletrônicas aqui, você está arriscado a ser preso. Com o sábado é do mesmo modo. Não questione Deus sobre as razões pelas quais Ele nos ordena guardar o sábado. Não questione. Obedeça. Caladinho, de olhos fechados. Obedeça. Não questione, porque senão Deus pode fulminá-lo, irmão, com a sua glória. E o sábado vai ser o elemento de teste de lealdade das pessoas. Olha que absurdo você dizer que o sábado não tem lógica. Mas eu vou dizer por que o sábado não tem lógica. Eu vou dizer para vocês por que o sábado não tem lógica. Mas para dizer isso, eu preciso ler aqui o que consta em Hebreus capítulo 4. Deixa eu abrir lá. Hebreus capítulo 4. Vamos lá. Eu quero ler aqui. Eu teria que ler para ser mais exato, para responder isso, para comentar essa afirmação absurda. É interessante isso, né? Eu achando absurda a afirmação do pastor adventista em relação ao sábado não ter nenhuma lógica. Misericórdia, Senhor. É um negócio aterrador. Bom, no capítulo 3 do livro de Hebreus, o escritor da epístola, ele faz uma referência à desobediência daquele povo que foi liberto do cativeiro egípcio sob a liderança de Moisés. Ele faz uma referência à parte do povo rebelde que se rebelou contra Moisés e, obviamente, contra Deus, ali no deserto. E por conta disso, Deus determinou não permitir a entrada deles na terra de Canaã, porque a terra de Canaã era o quê? Era o quê? Ela apontava para o quê? Apontava para um sábado, ou seja, para um lugar de descanso. A terra de Canaã possuía por trás, né, da sua realidade geográfica, né, ela possuía este sentido de descanso. É onde o meu povo irá descansar. É a terra que eu darei ao meu povo a possuirá, e ali nesta terra eles irão descansar. Só que o povo desobedeceu a Deus ali no deserto. Grande maioria do povo desobedeceu a Deus. E Deus então determinou não permitir a entrada deles na terra de Canaã, que era um sábado, era um descanso. Deus não permitiu. E aí o escritor da epístola aos Hebreus, ele diz aqui a partir do verso 12 do capítulo 3. Eu vou resumir, porque senão fica muito chato eu ficar lendo aqui, né? Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Olha, coração perverso e incrédulo. Ele está se referindo àqueles rebeldes. Não eram filhos, não foram filhos verdadeiros, não eram israelitas verdadeiros, eram incrédulos e perversos. Mas Deus os tirou mesmo assim, lá do cativeiro egípcio, juntamente com seu povo. Eram geneticamente o que? Hebreus, mas não espiritualmente israelitas filhos de Deus. Entenderam? Eram incrédulos. Não eram verdadeiros filhos de Deus. 13. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje,
para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Lembrem-se que o escritor de Hebreus está escrevendo isso já na nossa era, tá? Porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Ele está falando de fé aqui, confiança. Confiança é fé. Nos tornaremos participantes de Cristo se mantivermos a nossa fé ativa, né? Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Eles endureceram o coração em relação à voz de Deus, por quê? Porque eram descrentes, eram perversos, incrédulos. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Incredulidade. Prestem atenção nisso. Não entraram porque não eram crentes. Fingiram ser crentes. Interpretaram um papelzinho fajuto de crentes, mas não eram crentes verdadeiros. Estavam no meio do povo crente, mas não eram crentes verdadeiros. Por isso Deus não permitiu que nenhum desses descrentes ou incrédulos entrasse no seu sábado. O seu sábado Canaã, ou o seu Canaã sábado. Deus não lhes permitiu entrarem no seu descanso. Continua o escritor a partir agora do capítulo 4, dizendo o seguinte: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, veja, está no futuro isso aqui, olha. Isto aqui está no futuro. Há uma promessa dando conta de que no futuro nós vamos entrar no descanso de Deus. Vejam a grande questão do universo: ser, estar. Isso aqui é outra obviedade, né? Não é preciso ter mente brilhante para você sacar que a grande questão do universo é essa: ser e estar. Devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Percebam que as boas novas, ou seja, o evangelho foi expressado, pregado, publicado, proposto para aquele povo, só que no meio do povo verdadeiro tinha um povo incrédulo que não creu no evangelho. Não creu no evangelho. Descreram de Deus. Eram incrédulos, não poderiam crer. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Aí o escritor fala, olha, existe uma promessa de que nós vamos entrar no descanso. Mas nós, os que cremos, entramos no seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse, assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Os que têm fé, entram no descanso. Os que não têm fé, não entram no descanso. Veja que para você gozar do descanso, para você entrar nessa dimensão do descanso, o que é requerido de você, irmão? O que é requerido de você? É guardar o sábado, sétimo dia? Não, é possuir fé. Esse é o requisito, fé. Quem tem fé, entra no descanso. Eu só tenho fé no sétimo dia?
ou eu tenho fé todos os dias da semana? 30, 31, 28 dias por mês. Estou citando 28 por causa dos meses de fevereiro. 28, 29, 30, 31. Foi só no 7º dia que eu tenho fé, que eu tenho que ter fé. Eu tenho fé hoje. Estou gravando esse vídeo numa terça-feira. Se eu tenho fé hoje, terça-feira, eu estou no descanso de Deus. Eu estou dentro da dimensão sabática de Deus. Eu hoje, numa terça-feira, falando com vocês aqui, porque eu tenho fé em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou na dimensão sabática. Prestem bem atenção nesses detalhes, irmãos. Então ele faz uma referência aqui, o escritor da Epístola aos Hebreus, aos descrentes, mais uma vez. Embora suas obras estejam prontas, falando de Deus, né? Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o 7º dia. No 7º dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Tem adventista do 7º dia que pega esse texto aqui, especialmente esse versículo aqui, ó, versículo 4 de Hebreus 4, para dizer que é nossa obrigação guardar o 7º dia da semana, o sábado, senão nós não vamos ser salvos. Tem adventista tão despreparado do ponto de vista intelectual e espiritual, que pega esse texto aqui para dizer que o sábado é uma obrigação ainda. É um mandamento que está em vigor, sob a égide da nova aliança. O escritor de Hebreus está falando de algo que Deus fez no Gênesis para deixar claro o seguinte: o 7º dia constituiu-se o quê? O final da obra criativa de Deus. E quando ele descansa no 7º dia, ele o abençoa e o santifica. Eu já disse, quando ele o abençoa o 7º dia e santifica o 7º dia, ele não estava abençoando e santificando somente o 7º dia. Ele estava abençoando e santificando, do mesmo modo, os demais 6 dias e as demais coisas que ele criou nos 6 dias anteriores. Ora, qual é o sentido de Deus abençoar apenas o 7º dia e os demais 6 dias? E tudo que ele criou nos demais 6 dias não era abençoado? Não foi abençoado pelo Deus Criador? Agora vem a questão do descanso. Por que ele descansou se ele não se cansa? Esse é um grande argumento adventista. Tá vendo? Deus não se... Eu mesmo já me utilizei desse argumento estúpido, né? Idiota, fraquinho, frágil. Muitas vezes, falando sobre esse assunto, dentro da igreja. Por que Deus descansou? Deus não se cansa, então ele descansou para nos dar o exemplo de que nós também devemos descansar. Olha, Deus descansou. O fato de Deus descansar no 7º dia significa o quê? Significa que ele estava inaugurando um novo mundo, uma nova dimensão sabática, uma filial do céu. Estou me utilizando de um termo humano para tentar incutir em vocês a ideia do propósito sabático de Deus. Deus descansa, como querendo dizer o seguinte para a humanidade: meus filhos, criei tudo isso para vocês, mas como eu quero habitar com vocês, eu agora descanso. Eu estou descansando como sinal de que esse mundo que eu criei é para vocês e de que eu estarei habitando com vocês nesse mundo. Estou junto com vocês, habitando. Essa é a minha casa também. Vocês nunca prestaram atenção nesse sentido, né, meus irmãos adventistas? Vocês nunca prestaram atenção nesse sentido. Deus não deu mandamento para se guardar sábado.
Adão e Eva foram criados no sexto dia. No sétimo, já entraram o quê? No descanso de Deus, na dimensão sabática de Deus. Não estavam cansados, não precisavam guardar sábado. Não precisavam. E se continuassem obedecendo a Deus, não precisariam guardar sétimo dia coisíssima nenhuma. Porque tudo o que eles fizessem, todos os seus atos, todas as suas ações, todas as suas obras, seriam obras executadas, feitas, realizadas dentro dessa dimensão abençoadora e santificadora sabática. Será que vocês nunca entenderam isso? Não há mandamento para se guardar sábado, porque não havia necessidade disso, porque toda a ambiência, toda a dimensão que Deus acabara de criar era sabática. O adventista nunca entendeu isso. O próprio povo judeu nunca entendeu isso. O povo judeu é o povo do sábado. Nunca entenderam isso. Se houve alguém que entendeu isso dentro do povo judeu, eu desconheço. Nunca li nenhum artigo, nenhum livro, nada que apontasse para isso que nós estamos dizendo aqui. Nada. Vocês estão entendendo? Então, olha, quando você vê um pastor dizer isso aqui, o sábado não tem lógica, o sábado é ilógico, a única explicação para o sábado é obediência. Eu vou terminar de ler o capítulo 4 de Hebreus. Ele está evidenciando com isso algo grave. Esse pastor, assim como toda a sua igreja, nunca conheceu o que é o evangelho eterno e o propósito de Deus quanto ao evangelho eterno. Nunca conheceu. Não sabe o que é evangelho. Não sabe. Para dizer que o sábado não tem lógica? Como não tem lógica? Porque Deus nos obrigaria a guardar um mandamento? Estou falando no caso dos judeus, né? Que ele obrigou os judeus a guardarem o sábado. Mas não havia lógica nisso. Ou seja, o sábado constituía um fim em si mesmo? Era isso? Quer dizer que por trás do sábado não havia nada? E eu já disse isso, e não vou ler agora para a gente ganhar tempo, senão eu não vou terminar esse vídeo hoje. Vejam, no Êxodo 20, quando Deus explicita ali os 10 mandamentos para Moisés, escritos, gravados nas tábuas, qual é a justificativa de Deus? Para que o povo pudesse, a partir daquele momento, a observar o sábado enquanto mandamento, enquanto lei. Qual é a justificativa de Deus? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então, olha, a partir de hoje eu quero que vocês guardem o sábado, lembrando-se do que aconteceu no Éden. Deus abençoou, Deus santificou, Deus descansou nesse dia. Qual o propósito, ou por quais propósitos Deus fez tudo o que Ele fez no 7º dia? Abençoou, santificou e descansou. Será que o sábado não tem nenhuma lógica por trás disso? O sábado constitui um fim em si mesmo? Olha, você não pode trabalhar, nem você, nem o seu servo que está dentro das tuas portas, o seu estrangeiro também que está dentro das tuas portas, o seu animal, nem o seu animal, nada. Porque mesmo qual foi a justificativa que Deus deu no Êxodo 20? Remetendo-os para o que ele havia feito lá no Éden. Olha, eu sou o Criador de vocês. Eu sou o Deus verdadeiro, o único Deus que criou tudo isso que vocês observam aqui. Eu sou o Deus de vocês, que criou todas essas coisas. Que criei vocês com um determinado propósito. E eu abençoei e santifiquei o sábado lá no Éden e descansei.
para habitar com vocês. Olha, aí eu sou obrigado a ler, e vou ler na Nova Versão Transformadora, o que consta em Êxodo, capítulo 25, verso 8. Logo depois de promulgar as leis, Deus dá uma ordem para Moisés. Olha aqui, olha a ordem que Deus dá para Moisés logo depois dele promulgar as suas leis. Êxodo 25, 8. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário para que eu viva no meio deles. Espera lá um pouquinho, deixa eu ver se eu estou entendendo. Deus já não estava habitando no meio deles antes? Não, não estava habitando. Por que não? Porque o homem desobedeceu a Deus lá no Éden. Quando Deus descansa, ele inaugura essa casa chamada terra para ele e para os seus filhos. Para dizer o seguinte: estou com vocês, meus filhos. Isso aqui é minha casa também. É de vocês, mas é minha casa também. Estou habitando com vocês. Por isso eu estou abençoando esse dia, santificando esse dia. Como o quê? Como a inauguração, o primeiro dia de uma nova dimensão sabática. Um novo céu aqui na terra. Uma filial do céu. Esse é o primeiro dia de uma nova era. Eu estou habitando com vocês, mas quando o homem peca, aí Deus é obrigado a sair do seu descanso, meus irmãos, porque ele não poderia descansar numa terra contaminada pelo pecado. Não poderia. Deus é obrigado a retirar, inclusive, a sua bênção e a sua santificação. Por quê? Porque ele amaldiçoa toda a terra por causa do homem. Leiam lá Gênesis 3,17. Eu preciso caminhar nos meus argumentos, por isso eu não vou ler. Mas eu já tratei desse assunto aqui, estou simplesmente revisitando-o. Com base nessa declaração estúpida, patética, que evidencia a ignorância de um pastor e, evidentemente, de toda essa pastorada adventista que não conhece o evangelho. Dizer que o sábado não tem lógica, o sábado é ilógico, a única explicação para o sábado é a obediência, como se o sábado constituísse uma espécie de árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é um atestado de burrice, de ignorância evangélica. Evangélica. Então, quando Deus dá o sábado, ali no deserto, e as leis, e grava ali o mandamento do sábado, ele dá o sábado ali enquanto mandamento. Não existia o mandamento do sábado antes de Êxodo 16. Você vai ver, leia Êxodo 16, que você vai ver que o sábado foi promulgado ali. Logo depois da libertação do cativeiro egípcio, ainda no deserto, diante de uma fonte de águas ali, Deus então, primeiro dá as leis para Moisés, para que Moisés depois pudesse entregá-las ao povo. Então vejam, meus queridos, havia um propósito para o sábado, havia uma justificativa para o sábado. O povo de Israel agora tinha que entender o seguinte: quem que está promulgando esse mandamento do sábado para nós? Quem que está ordenando essa guarda do sábado para nós agora, enquanto mandamento? É o Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há. Ele abençoou e santificou o sétimo dia e descansou nesse dia. É aquele Deus, o mesmo Deus do início de tudo. É o Deus verdadeiro, o único Deus. É esse o Deus que está pedindo para você guardar o sábado, o seu descanso. Ou seja, não havia um propósito por trás disso, então? O descanso, o Deus cita o seu próprio descanso, bênção e santificação lá do Éden, que inaugurou uma nova dimensão, inaugurou uma nova era, simplesmente para exigir uma obediência cega, ilógica do povo, a quem ele havia escolhido para ser seu povo representante?
Ou será que havia um simbolismo? Ou será que havia um propósito maior por trás do mandamento do sábado? Vocês percebem que havia realmente, como sempre houve, um propósito num mandamento do sábado? Porque já em Deuteronômio, quando, sob a ordem de Deus, Moisés é obrigado a repetir os mandamentos para o seu povo, pouco antes do povo entrar em Canaã, Deus obriga Moisés, ordena Moisés a repetir uma segunda vez os mandamentos para o seu povo. E aí você observa aqui em Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 12, o seguinte, olha só, é repetição dos mandamentos, tá? Mas perceba que há uma mudança na justificativa para o povo guardar o sábado enquanto mandamento. Olha, lá no Êxodo 20, a partir do verso 8, Deus dá uma justificativa. Aqui ele dá outra. Olha só. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se, olha a justificativa, lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Lá no Êxodo 20, Deus remete a mente e o coração do povo para o que ele fez no Éden, no início de tudo. Agora aqui, na repetição, um pouco antes do povo entrar em Canaã, quando Moisés repete pela segunda vez os mandamentos, qual é a justificativa que Deus dá aqui? Lembre-se de que você era escravo no Egito e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. A libertação do cativeiro egípcio é alegórica. Ela também aponta para algo que Deus faria com o seu povo, judeus e gentios, no que diz respeito ao pecado. Estão entendendo? No que diz respeito ao pecado. Essa libertação dessa escravidão egípcia, ela é alegórica. Ela possui uma natureza alegórica também. Não é só um relato histórico do que Deus fez para o seu povo, em prol do seu povo. Não. Ela possui também uma natureza alegórica, no sentido de apontar para algo maior do que a própria libertação do cativeiro egípcio, que seria a libertação dos nossos pecados. Para quê? Para que pudéssemos entrar na nossa Canaã, a nossa Canaã, a Canaã espiritual. Eu não vou dizer Canaã celestial, porque nós não vamos viver no céu eternamente. Nós não fomos criados para viver no céu eternamente, vestido de branquinho, tocando harpinha para sempre. Não, nós fomos criados para viver nessa terra. E é aqui que nós vamos morar eternamente e com Deus, diga-se de passagem. Ou seja, sabe aquele sábado que Deus criou lá no Éden, onde ele abençoou e santificou e descansou, inaugurando dessa forma o primeiro dia de uma nova era, de uma nova dimensão? Ele quer trazer isso de volta para a terra. Ele quer restaurar aquela era, aquela dimensão sabática de volta. É por isso que ele vai dizer em Salmo 37, vamos ler aqui na versão transformadora, nova versão transformadora. Ele diz aqui no Salmo 37, verso 11, os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Os humildes possuirão a terra. Tem um outro versículo aqui no Salmo 37,
Olha, verso 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra. Nós vamos possuir, irmãos, a terra. A terra. É a terra que nós vamos possuir. Salmo 37, 29. Os justos possuirão a terra e nela habitarão para sempre. Vocês estão entendendo, começando a entender o grande propósito por trás do mandamento do sábado? Estão entendendo? Vocês estão entendendo? É ou não é uma estupidez tremenda dizer que o sábado não tem lógica? É ilógico. É ou não é uma patetice daquelas gigantescas? Como quem quisesse dizer algo grandioso, algo que uma mente comum jamais teria condições de apreender e de imaginar. O sábado é ilógico, não tem lógica no sábado. Jesus, misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai. O sábado não tem lógica. Essa é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi um adventista dizer acerca do dia que eles mais veneram. Aí o escritor da Epístola aos Hebreus continua aqui no verso 5. Depois de citar aqui, no 7º dia Deus descansou de todo o seu trabalho. Né? Tudo foi terminado lá. Mas em outra passagem Deus diz, jamais entrarão em meu descanso. Ele está falando de quem? Dos incrédulos. Portanto, o descanso, ele está dizendo aqui no verso 6, está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Qual foi a desobediência deles? Não creram no Evangelho, nas boas novas. Não creram nas boas novas. Sem crer no Evangelho, não há sábado. E não adianta você tentar santificar sábado se você não creu no Evangelho. E se você não entendeu o Evangelho, como é que você pode crer em algo que você não entendeu, irmão? Como é que você pode crer em algo que você não compreendeu? Você não pode entrar no descanso se você não o quê? Não crer no Evangelho. Boas novas é Evangelho. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo? O sábado de nada adiantará se você não crer no Evangelho. Agora, como é que você pode crer no Evangelho se você não sabe o que é Evangelho, irmão? Isto é sério. O que eu estou falando para vocês aqui não é em tom de chacota, não. Não estou querendo, ao fazer essas críticas às afirmações desse pastor, dizer que ele não é filho de Deus. Dizer que ele não é um crente verdadeiro. Não estou afirmando isso. Não estou afirmando isso. Eu estou combatendo esta afirmação absurda de alguém que observa o sábado de modo cego, sem saber por que Deus instituiu o sábado enquanto mandamento. E é adventista do 7º dia, é pastor que está dizendo essa bobagem. Depois vocês ficam me criticando aqui como se eu estivesse desrespeitando a palavra. Pelo contrário, eu estou mostrando na palavra o tamanho dessa bobagem que esse pastor disse acerca do sábado. O sábado não tem lógica. É ilógico. Sabe por que disse isso? Repito. Porque nunca soube o que é evangelho. Coitado. Eu estou com dó dele. Eu fico com pena dele. E com pena de todos esses que acreditaram nessa bobagem, nessa mentira. Sábado não tem lógica. Não tem lógica para vocês, porque o sábado constitui um fim em si mesmo para vocês. Aí o escritor diz aqui, vou repetir o verso 6. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Verso 7. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião.
Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa outra ocasião é o quê? É a guarda do 7º dia da semana, irmãos adventistas. Deus está dando mais uma chance para um povo do século 21 guardar o 7º dia para entrar no seu descanso? É isso que Deus quer? É isso que o escritor de Hebreus está falando? Não, presta atenção no que a Bíblia diz. Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é o 7º dia? Não, é hoje. Hoje. Estou gravando esse vídeo numa terça-feira. Eu tenho fé em Jesus como meu Senhor e Salvador hoje, terça-feira. Eu estou num sábado. Eu estou descansando em Deus. Eu estou num Shabbat ou num Shabat. Eu estou no sábado. Hoje. Eu não preciso esperar um 7º dia para me descansar. Posso esperar um 7º dia para descansar, física, emocionalmente falando. Agora, eu não posso colocar isso como condição de salvação. Não posso. A Bíblia não me autoriza a fazer isso. A Bíblia não me autoriza. Eu estou lendo o texto aqui hoje. Qual é a outra ocasião que Deus estabeleceu para que você entre no seu descanso? É o 7º dia, irmão? Não, é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Que outro dia é esse? Hoje. Hoje, irmãos. Hoje é o dia, irmãos. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Que descanso é esse? Que descanso é esse? Não é a fé em Jesus Cristo hoje? Porque todos os que entraram no descanso de Deus, descansaram de seu trabalho como Deus o fez após a criação do mundo. Entraram no descanso de Deus, descansaram do seu trabalho. Como Deus o fez após a criação do mundo. Não foi o que Jesus fez também? Jesus não descansou e não está descansando do seu trabalho? Lá no céu agora? E eu tenho que repetir o argumento que eu expressei para vocês, mas eu vou terminar de ler o texto aqui para que vocês entendam as razões pelas quais o escritor da Epístola aos Hebreus está fazendo essa comparação e essas afirmações maravilhosas acerca do verdadeiro descanso. Verso 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Qual foi o exemplo citado de desobediência? Não creram no Evangelho. Não creram nas boas novas. Foram incrédulos em relação às boas novas. Por isso, não entraram no descanso. Aplique isso à sua vida hoje. Você sabe o que é Evangelho? Você sabe o que é Evangelho? Evangelho não é sábado, não. Evangelho não é sábado. Eu estou falando sábado enquanto mandamento, irmão. Mas é aquilo para o qual o sábado enquanto mandamento apontava. Isso é Evangelho. Isto é Evangelho. Não o mandamento em si mesmo. Não o mandamento em si mesmo, mas aquilo para o qual apontava o mandamento. O escritor da Epístola aos Hebreus está deixando claro aqui. Quem tem fé, quem crê, entra no descanso de Deus. Por isso que nós temos que nos esforçar para entrar nesse descanso. Tenha fé em Jesus, irmão, e descanse. Por que isso? Porque o Jesus disse, olha, foi Jesus que disse lá atrás, vinde a mim. Vinde a mim. Ele falou, vinde a mim no 7º dia? Não, ele falou, vinde a mim. Não importa quando. Se é no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º dia da semana. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Isso não é promessa de descanso, não. Isso não é promessa de descanso. Esse é o descanso. É para esse descanso aqui, esse alívio de Jesus, que o sábado apontava. Ele se agiganta, ele se amplia na medida em que nós vamos nos aproximando da sua volta e da inauguração do seu reino aqui nessa terra. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre junta e medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido diante de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Ele encerra o capítulo 4 desse modo. Deixa eu ler para vocês aqui um argumento que eu citei num dos meus vídeos que eu gravei sobre o sábado. João, capítulo 5. João, abre comigo lá. João, capítulo 5. Verso 17. Eu leio na Nova Versão Transformadora. Vamos ler o 16, para contextualizar. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: Meu Pai sempre trabalha e eu também. Na versão revista e atualizada, Almeida, revista e atualizada, o texto está assim: Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Vamos ler? Não custa nada, eu estou com a Bíblia aqui do lado, né? Só para comparação, para a gente buscar entender isso que Jesus disse. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu trabalho também. Foi isso que Jesus disse. Por que o Pai está trabalhando? Por que Jesus está trabalhando? Não será porventura porque após a entrada do pecado ele teve que sair do seu descanso? Ele descansou no 7º dia lá, mas o homem pecou. Ele poderia continuar descansando? Ou seja, habitando num mundo cheio de pecado? Não, foi por isso que lá, quando ele liberta o seu povo do cativeiro egípcio, dá os seus mandamentos para o povo, para que soubesse que o povo é pecador, né? E aí Deus ainda diz: olha, Moisés, construa para mim um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês. Vejam a função do sábado aí. Aí vem o pastor, coitado, dizer que o sábado não tem lógica. Meu Deus do céu. Isaías 64, verso 4. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada e quero ler também com vocês para comparação aqui na Nova Versão Transformadora. Esse verso 4 de Isaías 64. Vou ler primeiro na Revista Atualizada, Almeida. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que faz o quê? Que faz o quê, meu irmão adventista? O que a palavra está dizendo que Deus faz? Em consonância com aquilo que Jesus disse em João 5,17. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Olha aqui que o profeta Isaías está dizendo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera.
Por que Deus está trabalhando? Jesus também. Porque no Éden o homem pecou e Deus foi obrigado a sair do seu descanso. A terra não estaria mais numa era sabática, envolvida numa dimensão sabática. Não mais, porque o pecado entrou. E Deus então teria que trabalhar em prol do resgate do seu povo. Ou seja, resgate para quê mesmo? Para o próximo sábado. Vamos ver na versão transformadora como é que diz aqui esse texto. Estou lendo agora pela primeira vez. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Veja só o trabalho de Deus. Que trabalho é esse, irmão? Que trabalho é esse? Tem muita gente que diz, olha, Deus está construindo outros mundos por aí. Ué, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Eu não tenho nenhuma prova disso, mas ele é Deus, ele pode fazer. Ele pode fazer isso? Pode. Agora, analisem comigo aqui outro texto, Isaías 53, verso 11. Eu leio na Revista Atualizada, Almeida, segunda edição. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse é o fruto do seu penoso trabalho. Qual é o trabalho de Jesus e de Deus? Justificação do seu povo. Vamos ler na nova versão transformadora, o verso 11 de Isaías 53. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Aqui não é citado a expressão trabalho. Mas vocês viram por que tanto Deus quanto Jesus estão trabalhando? Vocês viram? Para quê? Para nos levar para o seu descanso. Para o seu descanso. Bom, o pastor fez uma última afirmação. O sábado é o elemento de teste de lealdade das pessoas. Eu quero comentar isso aqui paralelamente mais algumas afirmações que o doutor Rodrigo Silva fez recentemente, eu não sei, parece que está participando de um programa, não sei se é na Rádio Novo Tempo, na TV, eu não sei, acho que é na Rádio Novo Tempo, acho que tratando de alguma questão de escola sabatina, eu não sei também, não sei que programa que é, só sei que ele estava sendo entrevistado por alguns pastores adventistas, eu acho que foi na Rádio Novo Tempo, e aí ele fez algumas afirmações acerca de decreto dominical, volta de Jesus, e eu gostaria de comentar essas afirmações que o pastor doutor Rodrigo Silva fez. Não nesse vídeo, mas num próximo vídeo. E eu vou aproveitar aqui para, paralelamente a essas considerações que nós faremos aos comentários do doutor Rodrigo, comentar isso aqui também, que esse pastor a quem eu me referi, nesse estudo aqui agora, nesse vídeo, aliás, acerca do que ele disse aqui, olha, o sábado é o elemento de teste de lealdade das pessoas. Eu vou comentar isso, tá? Essa afirmação desse pastor no próximo vídeo. Olha, como eu já gravei, salvo engano, 9 vídeos tratando dessa questão específica, e como em muitos outros vídeos eu sempre cito essa questão do sábado, eu vou ficando por aqui. Mas, mais uma vez, lamentando profundamente que dentro da Igreja Adventista, a visão que vigora, a visão que impera acerca do sábado, em torno do qual orbita toda a multidão adventista, é de que o sábado não tem lógica. O sábado é ilógico. Não há uma explicação lógica para o sábado. Eu sinto muito.
Eu lamento profundamente que dentro da Igreja Adventista o que vigora é esta ideia estapafúrdia, ideia que evidencia a ignorância de todo um povo em relação ao Evangelho eterno, aquilo que verdadeiramente a Bíblia expressa e propugna ao mundo como Evangelho eterno. A ignorância pura de Evangelho. A ignorância pura fazer esse tipo de afirmação. Então, no próximo vídeo, nós vamos... veja bem, no próximo vídeo em que eu quero tratar desse assunto aqui, tá? Porque no próximo vídeo, que eu postarei na sequência desse, nós vamos analisar Romanos capítulo 8 a partir do verso 10, porque eu propus isso aqui na TV Caminho Livre, estudarmos o capítulo 8 de Romanos, né? Procurando refletirmos versículo por versículo do capítulo 8, certo? Então, no próximo vídeo, em sequência a este, eu vou tratar de Romanos 8, a partir do verso 10. E depois, no outro vídeo, eu vou fazer essas considerações acerca dos comentários do Dr. Rodrigo e comentar essa última afirmação desse pastor sobre o qual eu tratei hoje, ok? Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.